Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com meu esposo, Daniel. Oi pessoal, tudo bem? Ele é meio tímido, não gosta muito de falar, mas é professor também, tá? E hoje a gente veio trazer um vídeo diferente pra vocês, tá? A gente veio falar um pouquinho sobre o nosso filho, né? E eu deixei uma caixinha de perguntas aberta lá aqui no YouTube e também lá no meu Instagram. Então eu relacionei, como foram muitas perguntas sobre o mesmo assunto e tal, então eu selecionei algumas que são mais interessantes, né? Que respondem as dúvidas. Como a gente o meu canal é novo, então as pessoas ainda têm muita dúvida, sabe? Do que a gente faz, de como que é a nossa rotina e tal, de trabalho, como é que a gente concilia tudo, né? E isso tem ajudado, né? E eu quero mandar um beijo aí pra uma seguidora minha que deixou um comentário ali, depois eu vejo o nome dela e deixo aqui na descrição. Que ela é de longe, manteve contato, perguntou o nome de fono, físio, né? E também uma outra seguidora aqui de Netuba, que eu vou colocar o nome dela aqui depois, a hashtag com o arroba dela, né? Que perguntou também, eu indiquei fono e TO do Kalel pra ela, tá? Eu espero que dê certo, depois você manda inbox aí pra mim, pra você saber se deu certo, tá bom? E aí a gente relacionou algumas perguntas para trazer para vocês nesse vídeo, tá? De pergunta e responde do casal e tal. E aí eu falei que eu ia trazer o Daniel para vocês conhecerem e também para tirar dúvidas de vocês, né? Como é que é a minha visão, como é que é a visão dele de pai, né? Sobre o Kalel, sobre o autismo, tudo isso é novo pra gente também. A gente começou faz pouco tempo, né? Tivemos o diagnóstico há pouco tempo e a gente começou os tratamentos há muito pouco tempo. Tira uma boca. Tira uma boca. Eu tô pensando. Então, eu vou ler as perguntas. Eu anotei algumas seguidoras que mandaram, alguns arrobas que mandaram pra gente as perguntas. E aí, dentro dessas perguntas, a gente vai inteirando mais sobre o tema pra vocês, tá? Querendo deixar claro que a nossa visão, né, a nossa versão, não somos médicos, somos pais, né? Então, é a nossa visão de família, de filho, de como a gente lida com isso, né? E que a gente espera que esse vídeo ajude vocês aí a entender melhor seu filho, né? Descobrir, né? Se seu filho tem algum indício de autismo, né? Que hoje em dia as crianças têm muito isso, né? Muitas crianças a gente vê que hoje em dia tem o autismo e não percebem, né? É diagnosticado muito tarde, demora e aí demora mais ainda para poder conseguir ter a melhora, né? Nas coisas que elas mais precisam, que mais têm dificuldade. Tá? Então eu vou fazendo as perguntas e a gente vai respondendo. É um geral, tá, gente? Eu anotei perguntas sobre o autismo, sobre a gente, tem muita curiosidade, né, pra saber, né, como que é a nossa vida, né? A gente percebe que as pessoas têm muita curiosidade disso, então a gente vai falar assim, mais por cima, tá? Então a primeira pergunta que mandaram aqui foi a Edna Fersão. Eu não sei se é Fersão, se é Ferson, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou deixar aí embaixo também na descrição do vídeo, tá, Edna? Então a Edna perguntou, quanto tempo estão juntos? Quanto tempo a gente tá junto? Agora em outubro? 6 anos. 5. Pra mim é 6. Agora em outubro a gente faz 6 anos, ou 5 anos juntos, olha eu errando. 5 anos juntos, tá? A gente ainda não é... A gente é casado, né, morando junto, mas a gente não é casado no papel ainda, tá? Tô esperando. A segunda pergunta que mandou foi a Sônia. Sônia, um beijo pra você, tá? Eu vi que você mandou um direct pra mim, eu vou responder assim que possível, prometo pra você. Qual a maior dificuldade com o filho autista? Lembrando que o nosso filho é o Kalel, tem 2 anos e meio, tá? Ele é autista. E qual que é a nossa maior dificuldade? O sono. Acho que tá claro aí, né? Eu nem vou editar esse vídeo pra vocês saberem. O sono. O sono. Por quê, pai? Tem semanas que ele tá mais em crise e aí é mais difícil. Tem semanas que ele dorme bem, tem semanas que ele tá mais em crise. Então, assim, essa semana foi uma semana complicada. Essa semana, para vocês terem ideia, ele dormiu bem essa noite, de sexta para sábado. Eu acho que porque a gente fez bastante atividade, cansou bastante ele andou bastante, fez bastante coisa, mas nos outros dias foi punk, foi terrível, assim. Ele não dorme, ou ele dorme
e dorme até umas 2 da manhã, depois acorda e não consegue dormir mais. E aí a gente fica com ele, aí vai até as 4, 5 da manhã, aí ele dorme 5, 6 horas da manhã. Aí é a hora que a gente tá pregado de sono e vai tentar cochilar um pouco para descansar, mas essa semana foi mais complicado. Tem semanas boas, eu falo que assim, a gente vive em altos e baixos, de semanas boas e semanas mais difíceis, mas a gente tá conseguindo conciliar. Quando ele tá doente, assim, que ele tá meio gripado, é pior, né? Porque aí tranca o nariz, ele fica irritado. E aí a gente sabe que também não é só autismo, né? Tem toda essa questão de doença, né? E como ele ainda não tá falando, ainda com 2 anos e meio, ele não tá falando ainda o tanto quanto deveria nessa idade, questão também do atraso de desenvolvimento que ele tá tendo por conta do autismo, essa dificuldade que a gente está fazendo tratamento com fono para melhorar o desempenho dele na fala e tudo mais. Então, muitas vezes ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo. Então, às vezes ele está com o nariz trancado, ele está sentindo alguma coisa, a gente ainda tem que ficar ainda naquela de ver e identificar. Mas hoje ele sinaliza bastante pra gente já. Ele põe a mão, né? Põe a mão, ele mostra o que ele está sentindo. Põe a mão na barriguinha, põe a mão na cabeça, né? Quando ele não está bem. Então, hoje ele se comunica bem mais com a gente, interage bem mais pra gente poder conseguir saber. Mas essa semana não foi nem por questão de resfriado, foi por questão de crises mesmo que ele estava tendo. E aí ele dormia e acordava, mas tem semana que quando ele tá resfriado aí é complicado, né? É difícil. O sono, a privação de sono é bem difícil pra gente, porque a gente trabalha, né? E a gente trabalha por conta, então é bem cansativo, porque a gente não tem horário pra sair, né? Cada dia a gente sai no horário e a gente trabalha à noite, né? Também, então a gente dá aula à noite, então é bem difícil. Aí, a próxima pergunta, quem mandou foi a Amanda Ellen, tá? Como vocês conciliam a rotina entre trabalho e levar ele para as terapias? Ela também tem um filhinho autista e ela mandou essa pergunta porque ela falou que o marido dela ajuda ela pouco. A gente divide bem, tenta dividir, mas eu confesso hoje que a Tati ela vai muito mais às terapias do que eu, mas porque muitas das vezes a gente está em horários que ou eu tô dando aula. Então, às vezes eu estou dando aula, eu não posso ir, mas quando eu não tenho aula à tarde, às vezes a gente vai os dois, sempre que posso, para poder participar. Então, vou na terapia, na fono, na TO, mas a nossa vantagem é a questão que a gente trabalha como autônomo. Então, por trabalhar como autônomo, a gente consegue conciliar muito mais a nossa rotina. Se eu trabalhasse hoje, como eu trabalhava até 2019 em empresa, ela ia estar por conta, coitada, porque eu não conseguiria ter essa disponibilidade de sair e ajudar ela. Só que mesmo trabalhando por conta, a gente tem uma rotina, a gente tem horários, a gente tem deveres, né? Então a gente tem o comércio, a gente precisa vir, abrir de manhã e tudo mais. Só que assim, a gente tem a facilidade de, se não quiser vir trabalhar ou não puder vir trabalhar, a gente não vem, porque a gente trabalha por conta, só que a gente não ganha. Então, que nunca acontece. Só que a gente sempre tem que vir um horário. A gente consegue conciliar bem isso. Então, às vezes, quando ela precisa trabalhar, eu fico com ele, né? Se ele não foi pra creche ou a gente precisa dividir, a gente divide para conquistar. Então, a gente corre um pro lado, pro outro. Geralmente, na parte da tarde, a Tati fica mais com ele e eu tô trabalhando na escola. Então, na parte da manhã, ele vai pra creche. Se ele não foi pra creche, a gente divide entre um e outro para conseguir fazer isso. Só que geralmente eu tenho aula na parte da manhã, tenho aula na parte da tarde e a gente tem aula à noite também. Então, na parte da manhã é mais complicada pra gente, por conta que eu dou aula também, a gente dá aula. Então, para quem não sabe, a gente tem uma escola de curso profissionalizante e a gente tem escola aqui em Indaiatuba. Até 2019 eu trabalhava na indústria, eu saí da indústria e a gente montou a escola. E aí, por conta... E aí eu tava grávida, né? E a Tati tava grávida. O Cala nasceu e a gente já trabalhava por conta. E a Tati sempre teve o home care, né? Eu tenho empresa, vai fazer 10 anos, agora o ano que vem, de home care. Então, assim, eu atendo idosos em casa. Então, a gente tem equipes, né? Atendimento domiciliar. Então, não é uma demanda que eu tenho que estar lá, mas eu atendo clínica de repouso também. Então, de manhã eu tô na clínica, né? Às vezes à tarde eu tenho que ir na outra clínica.
Então, assim, a gente vai se manejando. E a gente tem a minha filha mais velha que me ajuda, a Ana Bia, né? Ana Bia. Que sempre ajuda a gente, Sua mãe, cuida, quando minha precisa, mãe. né? A gente tem um suportezinho, assim. Não tem um suporte, né? A gente não tem um suporte grande. A gente Mas tem a gente tem. a gente se vira, a gente né? se A vira. gente se vira bem. E assim, A gente se reveza entre a quando família. a gente não tem com quem deixar, a gente traz. A gente precisa dar aula. Quantas vezes, né, amor? Eu dou aula, o Daniel dá aula com ele no braço, eu dou aula com ele do meu lado. Então, a assim. gente fala para os alunos, os nossos alunos já conhecem faz, a gente, sabe que a gente tem uma escola, é uma escola familiar. Então aqui a gente tem curso de informática, curso de cuidador de idosos, outros cursos. Sim. Então às vezes os alunos, eu estou dando aula de informática e a Tati está com ele aqui, ela precisa fazer alguma coisa que não dá para fazer com ele na aula. Eu pego ele, levo ele lá, e ele fica na minha aula junto comigo. Então, no braço, né? A gente vai se virando. A gente vai se virando. Eu acho que o importante é você ter um companheiro, né, que entenda a necessidade do seu filho e que abrace, né? Porque casamento é isso, é abraçar. Então os dois têm que estar falando a mesma língua, remando no mesmo barco. Até os nossos alunos, eles acham engraçado. Ajudam, né? Eles... Eu já cheguei a aluna minha segurar ele, eu tô dando aula e ela segurar. Então, assim, é muito compreensível. A gente é uma escola familiar, né? Os alunos que vêm estudar aqui sabem que a gente, né, é uma escola que é uma família, que a gente tem filhos. E eu já aviso na primeira aula do curso, olha, pessoal, talvez vocês vão ver meu filho por aqui, às vezes quando precisar. Então, assim, a gente já explica quais são as condições, né? Às vezes ele mexe na bolsa do aluno. Cata o capacete dos alunos. Cata o capacete do aluno. Ele sai andando, brinca, corre, né? Porque ela não para. Mas a gente concilia essa rotina assim, tá? A gente leva, a gente traz, busca, eu levo nas terapias. Quando o Daniel pode, ele acompanha sempre que pode. Então, a gente tem essa visão, assim, de dividir, né? Não é só minha carga, nem só dele, é dos dois. Quando eu tô cansada, ele me ajuda, ele pega, ele levanta à noite, todas as noites é ele que levanta pra fazer a mamadeira, quando o Kalel acorda e tal. Eu acabo acordando também, porque mãe não tem jeito, né? Mas aí mas mesmo que você acorde, você não levanta. E se você não levanta, é mais fácil você voltar pro sono, né? Agora ele levanta, vai lá, pega o filho, traz, põe na nossa cama, né? Que a maioria das noites ele finaliza na nossa cama, né? A gente dorme empurrado. Essa noite ele veio, era umas 5 da manhã. Essa noite ele dormiu bem. Dormiu bem. Mas ele, 5 da manhã, ele veio. Acordou. Encontrei com ele no corredor. Ele começou a chorar, encontrei com ele no meio do corredor. Aí eu abracei ele, peguei ele, levei ele pra cama. Aí eu fui lá, aí eu voltei a deitar, mas aí ele ficou falando. E aí eu já falei, ele quer mamar. Então levantei, fui lá, fiz uma mamadeira, dei pra ele, voltei a deitar de novo. Não, você foi na sala. Não, eu deitei ainda um pouco e depois eu fui pra sala. Daí depois eu fui me arrumar. Aí depois você saiu. Pra vir trabalhar. Eu fiquei mais um pouco, aí ele deitou comigo e dormiu. Aí eu levantei pra vir dar aula, né? Que hoje é sábado, pessoal, sábado. Então, a quarta pergunta. Qual a importância dos tratamentos no autista? A Rosana Evelyn mandou pra mim, tá? Olha, na minha visão é importante os tratamentos na questão do Kalel, principalmente na fala. É uma das questões. Ele não consegue fazer uma atividade sentado. Então, o Kalel tem uma mania de ficar andando com os brinquedos. Então, ele vai brincar, ele não sabe sentar e brincar, por exemplo, com uma bola ali, sentado, com um carrinho, né? Com a girafinha lá que ele gosta. Então, assim, ele não consegue. Ele pega o brinquedo e sai andando. E fica zanzando. Então, a fono, ela faz esse trabalho com ele de sentar e brincar. A TO também é muito importante, porque ela faz a parte sensorial da criança, né? Então, ela testa o tato, as texturas que ele gosta, né? Isso ajuda muito na alimentação também. Sim. Né? Acho que as duas é um conjunto, né? As duas. É um conjunto, né? Ele tem os momentos dele que ele tá na terapia, ele fica agitado, nervoso, porque ela tá contrariando ele pra ver, né? Como é que ele desenvolve, pra ele aprender que ele também tem que contrariar o nervoso dele e que ele nervoso ou não, ele vai ter que fazer, né? Porque a gente sabe que não é assim, deixar, né? Ai, não, tadinho. Não é isso. A gente sabe que tem horas que é do espectro do autismo, mas tem horas que é dele mesmo, é a personalidade da criança, né? Nós somos dois virginianos, então você imagina. Não pode confundir as coisas. Tem hora que, às vezes a gente pensa, mas tudo isso é do espectro. Não é só do espectro. Tem também a personalidade dele. Então, assim, ele tem a personalidade dele e tem também a questão do espectro. Então, e sendo filho de quem é... Nós somos dois virginianos, então já começa por aí, né? Detalhista até.
Eu acho que o mais importante da terapia é a consciência do pai e da mãe. Então, assim, a terapeuta determina um determinado jeito de fazer, você tem que seguir. Então, se ninguém, todo mundo não falar a mesma língua, você tá pagando terapia à toa, né? Então, eu acho que você tem que fazer e se esforçar pro máximo. Então, ela passou livro agora pra gente ler, o livro do autismo, né, espectro. Depois eu posso, se vocês quiserem, eu posso indicar o livro também pra ler, né, é muito importante. E a gente não leu ainda, preciso comprar, mano. Esse livro ainda não comprei ele ainda, mas eu preciso comprar pra poder ler. Porque fala muita coisa, né, que a gente talvez não saiba, né, e tal. E coisas que nós estamos passando também. Então, eu acho que é isso, a importância do tratamento. E o desenvolvimento dele também. A gente percebeu que, por exemplo, antes ele tinha ele tá tendo melhora na alimentação, agora ele já fica sozinho na cadeirinha. A gente comprou uma cadeirinha certa para ele poder sentar para comer. Todo mundo senta à mesa para poder fazer a refeição, que eu acho que isso é uma coisa importante. A hora de comer, todo mundo sentar à mesa, todo mundo senta, a gente para o que está fazendo, nada de um na sala, outro no quarto, não, todo mundo senta, então ele senta também, então isso foi importante. Ele começar a comer sozinho, agora ele está começando a comer sozinho. Eu acho que é tudo que a gente faz com um filho normal, a gente tem que fazer com o autista em dobro, entendeu? Porque tudo que você determinar que é rotina, ele vai acatar. E ele vai fazer. Então, Ele sabe que na hora de comer ele tem que ser naquela cadeirinha. Né? Na verdade, a gente tem que fazer isso com todo tipo de criança. Tem um ritual. Né? Assim, o correto é que você perdeu muito isso. Então, assim, a gente tem um ritual. Hoje a gente senta, toma café. Hoje a gente senta, almoça. A gente senta, janta. Talvez algum lanche ou outro a gente faz um pouco disperso, né? Mas a maioria das vezes as refeições são à mesa, todo mundo junto, então isso é importante, eu acho que bastante para o desenvolvimento dele. E ele estava tendo muita dificuldade de se alimentar, então isso melhorou bastante. E eu acho que a interação dele também, eu acho que melhorou bastante depois das terapias. Dele falar, dele... Eu tô percebendo que de um tempo para cá, nessas últimas semanas que ele tá um pouco mais em crise, ele tá tentando verbalizar mais as coisas. Tá começando a falar. Falar, mesmo irritado às vezes. Não sai a palavra. Não sai a palavra ainda, mas ele... Ele, quando tá irritado, né, ele faz... É o Hulk. Né? É o Hulk, eu lembro do Hulk. Faz o Hulk. E ontem, o que ele falou ontem, né, aqui, né, a Fono foi pôr o sapato dele lá no final da sessão. Ai, cadê o chulé do Kalel? Aí ele, aqui, tá aqui, ele falou, tá aqui. E assim, a gente ficou surpreso, né? Que ele nunca falou, tá aqui. E ele falou, do nada, tá aqui, entendeu? Então tá saindo, tá funcionando, né? Às vezes a gente acha e fala assim, nossa, mas ela só brinca, isso, aquilo, aquilo outro. Mas tem todo um trabalho por trás disso, sabe? De cada brincadeira, de cada forma de ensinar. Hoje eu percebo o quanto é diferente, né? A gente tem uma visão de fono, fono é fala, é pra falar e acabou. É pra comer, entendeu? E não, ajuda em todos os outros aspectos. E comportamental, né? A TO também. Parte comportamental, a TO, né, é excelente. Ela faz muito esse trabalho com ele. Aí a próxima pergunta o Júnior Pereira mandou. Quantos anos vocês têm? O Daniel falou que não ia responder essa. Tá ficando velho. Bom, eu vou fazer 31 agora, dia 23 de agosto. Inclusive, quem quiser mandar presente, pode mandar. Cara de pau. Eu faço 38, pessoal, agora. A gente idoso, hein? 38 agora, em setembro. Tô quase oferecendo meu cartãozinho pra você. Então, agora em setembro eu faço 38. Então, eu tenho 31 e eu vou fazer 31 agora em agosto. E em setembro, que é pertinho, a gente comemora nosso aniversário junto. O Daniel faz dia 4 de setembro. Erra, pra você ver. Eu sempre erro a data de nascimento dele, o ano, na verdade. E ele faz 38 anos, tá? Então a gente tem uma diferença aí de 7 anos, que é bem pouco, quase insignificante. Não tô precisando, não. Brincadeira, gente. Vocês fazem o quê? Trabalham em quê? A gente falou, né? Mas vamos responder. Eu trabalho com cuidadores de idosos, né? Sou enfermeira, trabalho com cuidadores de idosos. Tenho uma empresa na cidade de cuidadores de idosos que atende pessoas em casa, enfermos, tal. Não só cuidadores,
A gente trabalha com pessoas pré-operadas, né, que vão ter um pré-operatório em casa, né, um pós, né, cirúrgico, faz atendimento. Sou consultora em amamentação, sou doula, tá? Sou professora hoje, né, dou o curso Cuidador de Idosos aqui em Indaiatuba, né, que é uma área muito boa também. Palestrante, né, a gente dá palestras em empresas sobre a área da saúde. Sou mãe e sou a esposa dele, que é um grande trabalho. Bem, além disso, a gente tem a escola, que é o Instituto Moura, né, que fica aqui em Indaiatuba. É uma escola de cursos profissionalizantes. Em 2019 eu saí da indústria, eu já dava aula, já atuava já dando aula, dei aula em faculdades, dei aula em pós-graduação, mas eu fazia isso como um complemento de renda. E eu sempre quis dar aula, né? É uma coisa que eu gosto de dar aulas. Então, em 2019 eu saí da indústria e peguei os meus direitos, montamos a escola. Aí veio a pandemia e tudo mais, que vocês já sabem, e aí a gente passou um pouquinho de dificuldade na época, mas a gente está já há 2 anos, já vai já para 3 anos já. A gente tem escola física. Escola física. A gente, inclusive, está aqui na escola nesse momento. Vocês estão vendo uma lousa aqui. A escola. Eu estava dando aula. A gente atende empresas também pela escola. Nós atendemos empresas, né, com treinamentos para as indústrias, né? A gente atende várias indústrias aqui de Indaiatuba já hoje. Palestra Outubro Rosa. É um diferencial nosso hoje. As palestras e treinamentos que a gente faz, né, CIPAT, que é Semana Interna de Prevenção de Acidentes ao Trabalho, e as palestras que são as palestras mensais, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, Maio Amarelo e os outros mais, que a gente atende as indústrias, as empresas, somos convidados e ministramos essas palestras aí pelas empresas afora. Então, eu sou professor, né? Minha profissão hoje atuo como autônomo, professor, e nós temos a escola aqui em Indaiatuba hoje. Resumindo, somos professores, empresários, pai, mãe, palestrante, tudo isso e tudo mais. Qual a idade dos filhos de vocês? Bom, a gente tá no segundo casamento, é meu segundo casamento, o Daniel também é o segundo casamento dele. Do primeiro casamento eu tenho 2 filhas, a Beatriz com 14, vai fazer 15 em outubro, e a Heloísa com 9. E o Kalel com o Daniel de 2 anos e meio. E você? Eu tenho 2 filhas, né, do primeiro casamento. A Miriam, que tá com 21, a Bia com 18 e o Kalel agora com 2 anos e meio. No total são 5 filhos. 2 dele, 2 meu e 1 nosso, entenderam? Então, quando junta, ainda vem os Quem vai lá no meu Instagram tem fotos de todo mundo. E vem os genros também junto quando... a gente tem os genros agora, da parte do Daniel, né? Da minha parte ainda não tem, graças a Deus. Logo vai ter netos também. Logo vem os netos, né? Tem os genros aí, então a família é bem grande, nossa família é grande. Tá. E quando tiver todo mundo casando, namorando, vai ficar maior ainda. Vai ficar maior ainda. E quando vir os netos... A gente gosta de família grande. Já precisa ter uma mesa maior. A gente gosta, as irmãs se dão... E 12 lugares não vai dar, não. Vai ter que ser uma mesa grande. A gente gosta, as irmãs se dão bem. Eu me dou bem, graças a Deus, com as minhas enteadas. Elas, né, amam o irmãozinho, participam da vida dele, né? Então isso é muito importante. Só a Miriam tem que aparecer mais. Eu vou falar aqui, ela vai assistir o vídeo. Olá, Miriam, você tá devendo visita pro seu irmão. Amanhã. Ela falou que vem amanhã. Amanhã é dia dos pais, gente. Com a idade. Quem é mais bravo com as crianças? Eu ou você, amor? Eu. Você? Eu sou mais chato, né? Eu sou mais carrancudo. Ele é mais autoritário, eu acho, né? Eu sou brava quando tem que ser brava. Mas eu sou mais materna, eu acho, né? É que eu sou muito escandaloso pra tudo que eu faço. Você grita. Tudo eu grito. O Kalel já acostumou. E tem um filho autista, né? Ai, meu Deus. Vai derrubar. O menino já leva um susto, assim. Ele tá melhorando agora, você tá gritando mesmo. Não, mas eu sou escandaloso pra tudo. Então, assim, qualquer coisinha eu já sou escandaloso. Aí perguntaram assim, como vocês educam os filhos? Usam algum método? O método é nosso método mesmo.
Acho que, assim, depois... Eu entendi a pergunta. Essa pergunta foi de uma educadora. Eu pesquisei. É porque tem metodologias de criação e tal. Que Eu assisto um canal, o Daniel assiste de vez em quando comigo, que é o Éramos Dois, da Rosiane Guimarães, Muito né? bom. E do Rafael Guimarães, que ele é advogado e ela é concursada servidora pública. Servidora pública em Brasília. E assim, eles têm um curso muito legal de paternidade e tal, que a gente, quando eles lançarem, eles fizeram esse curso em São Paulo, antes da pandemia, quando eu tava grávida, eu quero fazer de novo. Eu acho assim, eu assisto muito Flávia Kalina, né? A minha youtuber hoje preferida é a Flávia Kalina. Eu acho que ela é uma mãe excelente, inclusive nós nascemos no mesmo dia. Flávia, se um dia você assistir meu vídeo, nós nascemos no mesmo dia, viu? 23 de agosto. Eu sou super fã dela, eu acho que o método, não só pela pessoa que ela é, mas pela forma que ela e o marido dela, o Ricardo, eles... os dois são a gente assiste muito. Ela tem uma didática, uma paciência com as crianças, tá grávida do quarto filho, né? Aliás, Flávia, eu invejo a paciência dela. O mundo tá caindo. Doideira. A gente assiste muitos vídeos dela. O mundo tá caindo e a Flávia... Então, se vocês quiserem uma indicação de vídeo, assim, de educação, de pai... Eu sou o contrário. A gente não é, como se diz? Exemplo. Não, é que a gente é muito calmo. Pai, é que assim, sim. o que acontece? A gente já tá, vamos somando, né? É o 5º filho. Então a gente já passou por isso duas vezes cada um. Então hoje... É a terceira vez de minha e dele, de ser pai e mãe. Só que aí veio um filho autista. Hoje deveria ser mais calmo. A gente é assim. Porque a gente já sabe, a gente já sabe ser pai e mãe, né? Ele é calmo, né, amor? Ele é calmo. Ele é uma criança amorosíssima, cuidadosa. Ele é muito amoroso. Ele é muito correto. Muito ele amoroso. é capricorniano, né? Não sei se tem a ver, mas eu acho que o autismo também traz, assim, né? Uma pessoa que ele gosta de tudo no lugar, menos os brinquedos dele. Mas assim, ele é organizado. Então, assim, eu percebo que tudo que ele põe no chão, ele não joga a mamadeira, ele coloca a mamadeira. Hoje eu cheguei na sala e ele colocou a mamadeira em cima da estante. Então, assim, você vê que ele não joga, não é uma criança que joga, larga tudo estapelado, né? Mas ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso. Acho que o autista tem isso, né? Com a gente, né? Não é com todo mundo, tá? É com a gente. Com de o abraçar, pai, de aquele colo, de é... aquele carinho. Ele é assim. De ficar com a gente, assim. Né? Agora, um método de criação, acho que eu não usei nas primeiras. Eu acho que eu fui mãe muito cedo, né? Fui mãe com 16 anos, então... Eu não tinha muito método, não. Eu fui criando ali, fui aprendendo na raça. A gente... Você também, né? Eu acho Daniel que, assim, foi pai com 17, então também foi aprendendo na raça. Eu falo que eu com as minhas meninas, eu errei e acertei muito, mas eu... Tá vendo, Bia? O papai tá falando que errou, hein? Eu errei e acertei muito, mas eu acho que hoje eu tento não repetir os mesmos erros com o Kalel do que eu fiz com a Miriam e com a Bia. Porque eu errei muito com elas no começo, porque por ser pai muito novo e não ter maturidade, a gente quer fazer de uma maneira e a gente acaba fazendo errado. Mas as minhas filhas são um orgulho para mim, eu tenho muito orgulho delas, pelas pessoas que elas são. Elas são, assim, não tenho o que falar das minhas duas, deixa eu ficar quieto, senão eu começo a chorar, né? É motivo. Isso é importante, né? Tenho muito orgulho delas, pelas mulheres que elas se tornaram, mas eu falo que eu errei muito, mas também cometi alguns acertos. Mas hoje eu procuro... Falta de tempo, você tinha que trabalhar. Falta de tempo, a gente trabalhava muito, então eu não me dediquei muito a muitas coisas que elas precisavam e mereciam. E hoje eu tento não cometer os mesmos erros com o Kalel, né? Mas... a gente, assim, eu tenho uma visão, quando a gente se conheceu e eu engravidei do Kalel, eu tinha uma visão de educação e o Daniel tinha outra, de criação. Ele era mais ríspido, ele era mais grosseiro e assim, ele mudou muito. Hoje eu sou mais que ele, eu acho. Ele mudou, eu não sei se foi o Kalel, se foi o autismo, se foi...
né? Porque querendo ou não, a gente é pai de autista, a gente meio que dá uma protegidinha, É que assim. a minha criação foi diferente também. E a gente dá uma protegidinha às vezes. É. A gente dá. A gente dá porque a gente é pai, é ser humano, e todo pai e mãe. Não existe um método, assim, determinado para ser pai e mãe. A gente tenta, né? Eu fui mãe muito cedo. E por eu ser uma mãe muito nova, eu era muito preocupada. Então, assim, eu não acho que eu fui uma péssima mãe, não. Eu acho que eu sempre fui uma boa mãe. Por eu ter 16 anos e ter, né, tido filho, criado, e nunca minha mãe ficou fazendo as coisas pra mim, não. Eu sempre me virei. E hoje eu ter 3, né, com 31 anos, ter 3 filhos, né, é puxado, né? A gente para e pensa, mas eu sou muito feliz, assim, pelos meus filhos. Não me arrependo de ter tido filho cedo. Eu acho que ser mãe cedo me proporcionou muita coisa, muito mais força de vontade para estudar, para trabalhar, né? Para ter a empresa, para ter meu próprio negócio. Então, tudo isso evoca. Agora, método, a gente usa o nosso método. Depois, um dia, eu filmo pra vocês aí a nossa rotina da semana. Eu tentei fazer isso no outro vídeo, mas eu esqueço, viu, gente? Eu esqueço de filmar, é bem complicado. É muito corrido, gente. É corrido e é assim, eu tenho que largar a câmera lá pra poder, entendeu? Deixar passando. Né? Aí a 11ª pergunta. O que vocês pensam sobre a saúde pública para pessoas autistas? Olha, quer falar, amor? Olha, a gente sabe que está tendo algumas mudanças aí, o governo as pessoas estão começando a despertar para isso, a gente sabe que é muito carente, muito precário. A questão do autismo, ela era uma questão que alguns anos atrás não se falava muito, não se tinha ideia do que era o autismo, ou não se tinha informação a respeito. Então, acho que está melhorando, tem mais informação, mas ainda está muito longe do que deveria ser, né? Para vocês terem ideia, a gente vê casos aí de muitas crianças que estão na fila esperando para passar com o médico, para ter um diagnóstico, para poder ser encaminhado para um tratamento, e às vezes o pai e a mãe não tem condição de pagar um tratamento por conta, igual assim, a gente tem condição? A gente não tem condição. A gente aperta de um lado para o outro, né? E paga. Tem mês que sobra mês e falta dinheiro. Tem mês que a gente aperta de um lado do outro para conseguir fazer dar certo. Então, assim, porque é caro, os tratamentos são caros, as consultas são caras. E ainda falta algumas consultas que o galera ainda tem que fazer ainda, que ainda não está fazendo porque a gente está tentando encaixar. A gente não achou profissional também ainda. E assim, é muito escasso, né? A gente mora em Indaiatuba. Então, assim, neurologista pelo SUS, a espera tá de 6 meses. A espera particular, ele vai passar em outubro. Então, assim, tá meio que igual, né? Se você for por... É um mês de diferença, lógico. Mas tá uma espera grande, entendeu? Se for marcar hoje para daqui de 6 meses você passar seu filho para você ter um diagnóstico, é 6 meses que você perdeu. Então, eu acho assim, a saúde pública aqui na nossa cidade é boa. Em Indaiatuba, a saúde é muito boa. A gente não pode reclamar, porque né? assim... Ele resolve, que nessa questão de inclusão, nós temos aqui o atendimento com algumas entidades aí que atendem, que o Kalel poderia já estar utilizando, né? Mas não tem, porque não tem vaga. E a espera é de 1 ano. Então, assim, é muito difícil pra gente que é pai e mãe ficar esperando esse tratamento que faz a diferença, que você sabe que faz a diferença, né? Eu, como profissional da área da saúde, sei a diferença que isso faz. Eu não vou ficar esperando tratamento se eu consigo, né? Opa! Peraí que eu mexi aqui, amor. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Eu bati o pé aqui no tripé. Mas assim, continuando o assunto, que você sabe que a criança precisa hoje e que esse tempo que a criança vai ficar sem o atendimento é difícil, é perdido. Então, assim, a gente diagnosticou muito cedo o autismo do Kalel com 1 ano e meio, né? Então, a gente levou no neuro, a gente pagou essa consulta com o neurologista, levamos e ele, né, na verdade, ele não laudou ainda, porque ela não tem um laudo, né, mãe? Ele tem um diagnóstico, mas o laudo vai sair agora, espero em Deus, né, a gente vai passar em outra neuro, que laude esse autismo e tal, pra gente entrar com alguns outros recursos que nós estamos tentando ver, e aí, se der certo, eu venho fazer um vídeo pra vocês explicando como é que eu fiz, como é que eu dei entrada e tal, mas por enquanto ainda não tem nada.
A gente sabe que ele tem autismo. A gente sabe que ele tem. O médico evidenciou que ele tem, só que o médico colocou lá no diagnóstico. Como é que ele colocou a terminologia? É que é evidência, né? Eu não lembro. Mas ele colocou. Bem, ele colocou um termo lá que termo assim. que tipo. Evidencia que ele tem, que sugere que ele tenha. Né? Então, assim, só essa palavrinha já é. E assim, gente, uma coisa que eu sempre falo, falei num outro vídeo que eu falei aqui sobre a descoberta do autismo no canal, uma coisa que eu sempre falo, gente, vai pesquisar, vai procura uma segunda opinião, faz igual a gente fez, sabe? A gente sempre levou no pediatra, aí chegou uma hora que a gente achou que não era aquilo, a gente levou no neuro. Porque todo mundo fala assim, não, é assim mesmo, a criança tem o seu ritmo, cada criança tem um jeito. Os pediatras costumam falar assim, não, cada criança tem o seu tempo. A gente percebia que era diferente, porque, poxa, a gente é pai, já foi pai 2 vezes já cada um. Então a gente sabe que tem algo diferente nele. Você chama, não responde. Agora já olha. Ele não olha, ele não vira. Mas agora ele já olha, não? Agora é assim, gente. Ele tá antes mais a gente responsivo. chamava e ele não olhava. Você chamava. Depois... Hoje ele já tá mais responsivo. Hoje ele hoje ele vira e responde. Faz contato visual, né? Andar na ponta do pé, as crises, os flaps com o braço quando tá feliz ou tá nervoso. Eu filmei isso lá, tem lá no meu Instagram, no destaque. Então assim, a gente sabe que tinha algo diferente nele. A gente não tinha certeza. Depois a gente foi pesquisar, começamos a pesquisar. Autismo. Isso aí chama... Como chama? Fitoterapias? Essas coisas de flap com a mão. Tá. Eu não vou lembrar. Estereotipias. Né? Os nomes meio complicados. Então, essas estereotipias do Kalel é o sono, né? O flap com as mãos, andar na ponta dos pés, gostar de rodar as coisas, ele gosta muito. Então, tudo isso é característico do autista, chamar e não responder, não ter contato visual, né? Então, a pessoa fala com ele tá olhando de lado, ele não olha no olho da pessoa. Então, tudo isso são estereotipias do autista mesmo. E também não é o fim do mundo, gente. Tem gente que fica assim... não sei o que. Não, e você pergunta pra gente, qual que é a aceita. deficiência do seu filho? A gente sabe que o autismo, gente, não é uma deficiência. A gente não trata como uma deficiência. Não é uma deficiência. Ele tem dificuldade para desenvolver algumas atividades, mas o autismo em si, ele não é uma deficiência. Ele é o espectro do autismo, que é o quê? Uma forma diferente da criança interpretar as coisas, né? Criança ou adulto também. E não é o fim do mundo, gente. Não, tem pai que não aceita. Esconde. Criança tem. A gente já viu caso aí de pai e mãe, que a gente ouviu falar de que o pai não aceita, que a mãe não aceita. Que não trata. A criança cresceu e ficou assim o tempo todo. Eu fui um dia com o Kalel, a Tati não estava bem. Ele tava com febre, não tava muito bem, eu fui no posto. No hospital? No UPA. Eu fui no UPA e a moça perguntou dele e tal, do histórico, o médico falou, olha, ele tem autismo, tal. Aí, como eu já mencionei que ele tem autismo, a moça passou ele na frente. Por quê? A enfermeira já treinada, conhecendo que ela sabe que a criança tem autismo, ela não para, ela fica hiperativa, ela fica irritada no ambiente. Nesse dia você estava sozinho, eu não estava bem. E ele foi levar e tinha uma outra mãe que estava com um filho também, e aí a criança chorava, gritava, eu falei, esse menino deve ter autismo. E a mãe, irritada, já bateu no menino. Aí a enfermeira veio e falou assim, mãe, o que está acontecendo? Por que ele está chorando? Ela falou assim, não, é porque ele é assim mesmo, ele tem autismo, não sei o que, mas por que a senhora não falou? Porque daí a gente passava ele na frente. Então assim, a criança, ela tá irritada com o ambiente, ela tá irritada com a situação, ela já tá resfriada, não estava bem, e a mãe... Não culpa a mãe, talvez a mãe não teve preparo, não tem instrução a respeito disso, então assim... talvez a mãe também no limite, também coitada. Não tô julgando, mas... tá cansada, né? Cansada mas assim, gente... E também às vezes não sabe que é isso. Às vezes acha que é birra da criança. Não é fim do mundo. Porque a gente sabe que o autismo ele é confundido muito com birra, né?
Então, assim, a criança, ela tem aquela dificuldade de expressar o sentimento dela e ela, né? Mas ele também faz birra. Aí Que você aí tem é que dele, saber, é treino dele. esse que é a questão, né, amor? Porque a gente tem que tentar desvendar quando é birra e quando ele tá irritado por conta da deficiência, do autismo mesmo, né? Desse problema. Então, assim, é bem difícil isso, eu acho, né? Saber identificar essas duas coisas. Mas demais, gente, normal, uma criança normal que corre, brinca, pula, sabe? Que bate, que morde, né? Que tem os dias que tá bem, tem os dias que não tá, tá? Igual qualquer outro ser humano, então isso não muda nada. Come, né? Normal, ainda usa fralda, né? Então o Kalel ainda usa fralda. Ele tá começando a querer desfraldar, porque ele começa a querer tirar a fralda. Acho que no calor agora vai Ele começar vai o desfraldar. lanche e vai desfraldar ele. É porque tá caro também, né, amor? Tá. Tá bem caro. Vou pra última pergunta aqui, hein? Que o vídeo tá ficando longo, já tem 40 minutos, ó. Os gastos com o filho autista são altos? São os gastos normais, né? O acréscimo que a gente fala que é alta é as terapias quando a gente tem que pagar, né? Porque no caso a gente tá sem convênio agora. Então, tudo a gente paga. Então, isso... Mas agora que mudou, porque antes a lei também do convênio não podia tantas vezes por semana. Tudo que era excesso você tinha que pagar, né? Então, dava elas por elas. Mas hoje compensa, a gente tá voltando com o convênio agora, vai voltar com o convênio por conta disso, por conta de pagamento, de ser alto, né, o custo. E assim, o resto, tirando as terapias, é o custo normal que você tem com uma criança, tá? Não tem nada de diferente, né? Comida, alimentação, fralda, leite, tudo igual. Mesma coisa, né, amor? Tem algum gasto que você... Não, é uma criança normal. Com as meninas você tinha e com o Kalel você tem mais? Eu acho que... Não. Só as terapias mesmo. As terapias mesmo. Que talvez... Porque assim, também, as crianças que às vezes não são autistas, também precisa de fono, também precisa fazer uma TO. Então, vai muito de cada criança. Não é só uma criança autista. Não é só uma coisa para criança autista. É para todas as crianças. Às vezes a criança tem TDAH ou tem algum transtorno ou alguma dificuldade no desenvolvimento da fala. O TDAH é o déficit de atenção, né, pessoal? E, às vezes a criança tem uma deficiência, tem a língua presa, não consegue... Tem Down, né? Tem então, várias coisas, né? Normal. Tem vários tipos, né? E hoje em dia é mais comum ver crianças autistas, como eu falei no início do vídeo pra vocês. A gente, né, viu a pesquisa, né? Tá crescendo cada vez mais a quantidade de crianças autistas hoje. Na escola que o Kalel frequenta tem bastante criança autista. Então a gente não sabe se é uma evolução genética, se é... Não tem, assim, ainda uma explicação. É hereditário. É um fator genético. Não, entendeu? Não sei. Vocês me perguntaram assim no Instagram. Vocês pensam em ter outro filho? Não, porque o Daniel operou. A gente não vai ter mais filho. Chega, né, gente? Já tá bom, 5, né? Tá bom. Mas se a gente fosse ter outro filho, tem risco de vir autista? Sim e não, né? Não. A gente não sabe. Podia vir autista e também podia não vir. Sim. Né? Que a gente não vai ter mais, né? Porque já tá bom, né? São 5. Chega, né? O Kalel é a rapa do tacho. É a rapinha do tacho. Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E aí o Daniel operou, agora fez vasectomia ano passado, já pra gente não ter. Mas não porque a gente não quer ter, porque a gente tem medo de vir outro filho autista. Não, se viesse outro filho autista, a gente educaria e cuidaria com o amor do mundo. Mas é mais por... Chega, né? Já deu, né? Já cumprimos nossa missão com a Terra, já, de popular a Terra, já. Crescer e multiplicar, né? Já tá lá na Bíblia, chega, né? Já fizemos isso, já, né? Gente, é isso. Quero agradecer vocês, né? Espero que vocês gostem desse vídeo que vai ao ar segunda-feira no canal, tá? Hoje é sábado, domingo, segunda-feira tá no canal. Provavelmente ali de manhã eu já posto o vídeo pra vocês, vou editar e posto, tá? Quero agradecer quem mandou as perguntas, não vou lembrar o nome de todo mundo, mandar um beijo pra todo mundo. Obrigado. E quero agradecer o pessoal que comentou aí nos vídeos, quem tá seguindo, são poucos seguidores, mas não importa, né? Compartilha, pessoal. Compartilha aí, se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo, ajuda a gente aqui, né? E até a próxima. Tem alguma coisa? Não. Quer agradecer? Obrigado. Tchau, tchau. Compartilhem, às vezes pode ajudar você, pode ajudar outra pessoa. A gente também tá aprendendo muita coisa, então assim, à medida que a gente for aprendendo, a gente vai compartilhando com vocês também. A Tati vai gravando os vídeos, eu vou aparecer menos, porque eu sou mais tímido.
A Tati vai gravando os vídeos e a ideia é compartilhar conhecimento, gente. Os pais se ajudarem que tem crianças autistas ou que o pai acha, a mãe acha que a criança pode ter autismo e a gente vai fazer, na verdade, é um documentário da nossa vida, do que tudo que a gente está aprendendo, e está deixar pro Kalel aí. começando pra gente ajudar ele e ajudar outras pessoas também. Exatamente, vai ficar salvo aqui pra ele, que é uma forma de salvar o resto da vida dele. Onde ele pesquisar vai estar lá, a mãe e o pai falando. Tomara que ele goste. Dizer que a gente ama muito você, filho. Muito, muito, muito. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.